correndo. Tava eu lá orando, nós estávamos orando lá no quarto. E eu sempre olhando a hora, meu marido sempre olhando a hora. De repente, na hora que eu falei amém, obrigada Jesus, eu olhei no relógio, 10:01. Aí eu saí correndo. E vim pra cá pra falar com vocês. Só que antes de falar com vocês, tem que falar com Deus, né? Tem que falar com Deus, porque Ele é prioridade. E se não for Ele, o que tem eu de bom pra acrescentar na vida de vocês? Então é isso aí. Primeiro, a gente vai pra presença de Deus. E depois eu me coloco aqui na presença de vocês, pra poder transbordar, não o que eu tenho, mas aquilo que tem dentro de mim, né? Deixa eu arrumar isso aqui. Amor, vai precisar do outro carregador, senão esse tablet vai desligar e não tá carregando ali. Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia. Deixa eu colocar o tablet aqui pra carregar, pra não ficar a nossa trilha sonora, nosso fundinho aqui musical. Quando vocês vão entrando aí... Ai, meu Deus. Depois você pega uma aguinha pra mim também, por favor. Oi? Produção? Tá explorando a produção, nossa. Explorando a produção, olha isso. Ai, viu? Também depois de ontem, né? Depois de ontem Obrigada, produção. Depois de ontem fizemos uma produção lá. E segunda-feira já tá marcado, viu? Tá sim, segunda-feira. Opa, parece que tá meio travando. Será que tá travando pras meninas? Tá travando aí pra vocês? Tá dando uma travadinha aqui, hein? Vamos ver se melhora. Meninas, me dizem se tá travando pra vocês. Pra mim tá um pouco assim, dando uma travadinha nos movimentos. Diz como é que tá aí pra vocês. Não tá travando. Ah, sim. Tá travando um pouco. Uai. Vamos ver. Depois a gente muda isso aqui de posição. Apesar que às vezes não é nem a posição, às vezes é a internet, às vezes que fica um pouco ruim, né? Vamos ver. Vamos seguir. Se estiver travando demais, se estiver travando a minha fala, se vocês não estiverem conseguindo entender, a gente sai da live e retorna, tá bom? A gente entra novamente. Tá bom? Me avisem, vão me avisando aí, tá bom? Então, bom dia. Segunda-feira, acho que voltou aí, ó. Segunda-feira a produção vai treinar com a gente, tá? Vamos fazer aquele treininho de perna matador que só a Mayara sabe fazer. E vamos colocar a produção. Porque até então a produção dizia pra mim que eu tava chorando, que eu tava muito chorona. Tá travando mais a imagem, o áudio tá bom, então tá bom. E agora a imagem parece que voltou, né? Então aí a produção falava que, eu tava chorando demais, que não sei o quê. Aí agora estão vendo como é que o bicho pega, né? Uma coisa é que nem a Mayara fala, uma coisa é fazer musculação, outra coisa é resistência. O negócio é pegada. Que sexo frágil que nada, né, mulherada? Que a gente é Mulher Maravilha. Bom dia, Kátia. Bom dia, Bia. Bom dia, Elaine. Bom dia, Tânia, Lisiane, a Bia, Elisângela, Livanda. Bom dia. Quem mais tá aqui? A Isa. Bom dia. Bom dia, mulherada. E a Isa, como é que você tá? Tá animada? Como é que você tá? Conta pra mim. Conta pra mim aqui como é que vocês estão. Marcilene acabou de entrar. Marcilene fez pizza ontem com a gente, não foi? Quem foi que fez a pizza com a gente? Juntinho com a gente. Que fez lá. Eu vi que a Joyce fez, ela até postou. A Joyce fez a pizza, ficaram lindas as pizzas dela também, ela fez 2. Teve mais alguém aqui que tá na live que fez a pizza juntamente com a gente? Gente, vocês viram? A produção não cozinhou a batata doce direito, o negócio tava duro. Meu liquidificador já era. Agora eu quero saber quem vai me dar um liquidificador novo. Ainda bem que a minha massa dava pra amassar na mão, né? Senão ia ter uma pizza só. Oh, Jesus. Mas no final,
como dizem aí, deu tudo certo e tudo acabou em pizza. Nesse caso foi bom, né? Nesse caso foi bom. A Livanda só assistiu, mas vai fazer hoje, né? Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu não sei se vocês repararam que eu cometi um pequeno erro ontem. Bom, é assim, ao vivo é assim, né? A gente tá ali... não sabia que a batata tava dura, mas no final deu tudo certo, graças a Deus. Mas a batata, a massa da Má foi a batata que tava dura, né? Que teve um pouquinho de dificuldade ali pra poder triturar, né? Eu comprei os ingredientes, mas não fiz ontem. Façam hoje, a Tânia também falou que vai fazer hoje. Gente, mas aí eu vou dar dica, tá bom? 2 dicas pra vocês. Primeiro, eu não sei se vocês repararam que eu cometi um errinho. Eu não pré-assei a minha massa primeiro. A gente tava acabando a live, vamos fazer, não sei o que, não. A gente nem se atentou de colocar a minha massa pra pré-assar primeiro. O que eu fiz? Eu abri a massa na assadeira e já meti o recheio pra colocar a cobertura, né? Pra colocar no forno. O que acontece? A massa, ela ficou com o aspecto daquela massa de empadinha, sabe? Uma massa mais... parece uma massa podre, uma massa mais... ela ficou muito macia, muito macia. E a pizza é aquela coisa mais crocantezinha, né? Então, eu acho que deve ter sido isso. Porque umedeceu a massa, a gente colocou molho de tomate, o atum ali, né? Umedeceu a massa, foi pro forno e eu acho que ela não chegou pré-assar, né? Ficar aquela consistência mais crocante. Então não esqueçam de fazer isso nas duas, tá? E outra, aquela massinha também que sobrou, lembra que a Mayara retirou um pouquinho pra não ficar muito grossa? A gente retirou e fez um brotinho depois, só com mussarela e tomate e orégano. E a gente colocou, pra ser mais rápido, a gente abriu a massa, colocamos o recheio e também colocamos no forno. Ela ficou diferente. Então a gente percebe que quando você não pré-assa a massa primeiro, ela fica muito macia, não fica com aquela consistência de massa de pizza, mais crocantezinha. Então não esqueçam, dica importante aí, é bom que a gente aprende com os erros, né? Que nem a gente tem falado aí. Então o que você faz? Vai abrir a massa, põe ela pra pré-assar no forno, deixa lá uns 10 minutinhos, quando você vê que a beiradinha, as bordinhas já ficaram mais douradinhas, aí você tira, põe o recheio, a cobertura e bota no forno mais um tempinho. Aí é o tempo só do recheio ficar naquele nível, sabe? Aquele nível. Aí tá bom. Então é bom assar a massa antes, né? Vou anotar. Sim, isso mesmo, Bia. Anote, porque fez diferença. E eu vou dar a minha opinião. Eu falei que eu ia dar a minha opinião, né? De qual pizza. Todo mundo gostou de todas. Eu também gostei de todas. Ficaram todas muito boas. A gente fez, então, a de frango na massa de batata doce. Frango com ricota, mussarela, tomate, orégano. A gente fez a de atum com mussarelinha, tomate e orégano também. E aquela massinha que sobrou da Má, a gente abriu, fez uma menorzinha, uma brotinho. Deu pra cortar em 4, cada um ainda comeu um pedacinho de mussarela. A gente colocou molho, mussarela, tomate e orégano. Ficou muito boa também. Mas vou dar a minha opinião. Eu não sei se é porque eu gosto muito das coisas de frango. Lembra que eu falei pra vocês da torta? Fiz a torta de frango e de atum. Eu amo a de frango. A panqueca eu sempre faço de frango. Vou ensinar vocês a fazerem a panqueca. Quem quer panqueca? Gente, eu amo a panqueca fit. A panqueca salgada, de frango mesmo. É sensacional, é uma das minhas receitas preferidas. Eu vou fazer ela pra vocês. Inclusive hoje domingão, né? Hoje domingão pede uma panquequinha. Acho que depois da live, acho que vou pedir pro maridão. Vamos fazer uma panquequinha de almoço? Daí eu já gravo e ensino vocês também. Quem sabe até pra fazer aí pra amanhã ou pro próximo final de semana, né? Panqueca é top. Livanda é top, viu? E, nossa, demais, eu amo. Aí a gente pode fazer panqueca de carne moída, né? Porque é proteína, super proteica, faz com patinho que é menos, né? Tem menos gordura. Ou então a panquequinha de frango. Eu gosto de atum. Não, eu também gosto de atum, mas, gente, não sei, cara. É questão de paladar, né? Não que seja melhor, é questão de gosto mesmo. Mas pra mim, a torta de frango ficou melhor, a panqueca de frango é mais gostosa, então tudo de frango pra mim é boa. Então, nesse caso, não sei se é porque a minha preferência é de frango, mas pairou aqui, apesar de todo mundo ter gostado de tudo, realmente a pizza de frango ontem, acho que ela foi a vencedora, viu? Porque a massa de batata doce, gente do céu. Aí é que tá. Não sei também porque se eu não pré-assei a minha massa e ela ficou muito macia, mas assim, eu gostei muito, muito, muito da massa de batata doce. E se você tem algum preconceito com batata doce, fica tranquilinho, como diz a Mayara, tranquilinho. Não fica com gosto de batata doce. Assim como o patê de atum não fica com gosto de iogurte, não fica com gosto de batata doce. A minha massa foi feita com iogurte, também não fica com gosto de iogurte. Da Mayara não fica com gosto de batata doce e fica muito, muito gostosa. E eu vou te falar uma coisa. Se você colocar 2 pizzas, aquele convencional, cheio de carboidrato, massa cheia de farinha de trigo, e colocar a nossa, eu garanto pra vocês que a nossa é mais gostosa. Eu garanto.
E olha que eu era do carboidrato, hein? Que eu era da pizza, do pastel, do hambúrguer, e eu tô falando pra vocês. Gente, não deixa nada a desejar e eu ouso em dizer que ela é mais gostosa. Juro, 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 juro. Perante Deus, tá? Aquelas outras receitinhas que a gente ensinou vocês. Ah, o bolinho, como chama lá? A panqueca, até o biscoitinho. Você vê lá que tudo tem o mesmo gosto, né? Tudo o mesmo sabor, só são, assim, preparações diferentes. E assim, é gostosinho, gostosinho, mata a vontade. Mas eu vou falar uma coisa, a pizza não é gostosinha. A pizza é top, top, é boa demais, tá? Acreditem e façam. E de preferência façam a de batata doce, que pra mim foi a melhor, tá? Ou experimente as duas aí, faça da maneira correta, pré-asse primeiro e tirei as suas próprias conclusões, né? Porque é tudo uma questão de gosto mesmo. Aí daquela que você mais gostar, aí você deixa a receitinha anotada pra fazer sempre ela, né? A minha vou fazer de carne moída, não gosto de frango nem de atum. Ótimo, Lizzy, pode fazer de carne. Então, você pode colocar palmito, né? Fazer um creme de palmito. Camarão, camarão, fazer uma pizzinha de camarão, enfim, dá pra abusar assim. Só assim, evita os embutidos que nem calabresa, sei lá, presunto, esse tipo de coisa. Mas de resto, pode colocar, faz carne moída se você gosta de milho, coloca ervilha, tomate, faz aquela carne moída bem refogadona, gostosona, assim, bem molhadinha e taca lá. Qualquer coisa, coloca uma mussarelinha em cima também, ó. Isso aí. Vou fazer hoje a de batata doce. Façam, porque fica muito boa. Só se atente aí em cozinhar a batata doce, deixar ela bem cozidinha, põe o garfo, vê se ela tá bem molinha e já faz o processo de bater. Porque ontem minha mãe chegou a comentar que quando a gente deixa a batata doce, cozinha e deixa depois um tempo, ela endurece, né? Então talvez seja isso também que tenha acontecido aí, né? Então cozinha a batata doce, deixa molinha e já põe no liquidificador com todos os outros ingredientes, com certeza vai dar bom. Não vai passar por apuros igual a gente ontem. Bom, é isso, gente. Quero parabenizar a Marli. Não sei se ela está, acho que ela não está nessa live agora. Mas se ela assistir depois, parabéns, Marli. Foi a ganhadora ontem do sorteio, né? Isso, garotada. Vai tocando o coraçãozinho. Tô gostando de ver. Aperta o coraçãozinho e compartilha essa live aqui também, tá bom? E sempre faça isso, por mais que as pessoas não venham. Por mais que as pessoas não venham, sempre compartilha. Uma hora elas vêm, tá bom? Acredite, é igual a gente convidar pra, poxa, sabe? Vir pra Jesus, sabe? A pessoa vai ignorando, até uma hora que a gente acerta no dia. Acerta em cheio o dia que ela tava precisando. E que vai ser a melhor coisa da vida dela, vai ser o melhor convite. Então continue convidando, continue compartilhando, continue soltando o coraçãozinho, porque você ajuda essa live a chegar a mais pessoas, tá bom? E aí... Esqueci o que eu estava dizendo. Ah, da Marli. Parabéns pra Marli, participou do sorteio. Parabéns a todas que participaram. Agradeço, viu, a participação de vocês. A Marli fez tudo certinho lá, seguiu todas as regras e ganhou. E ela vai ganhar uma série de aulinhas de Zumba. Vai ser muito legal. E depois a gente prepara alguma coisa para todas vocês, tá bom? Prêmio de consolação. Ó, parabéns também. Hoje vai ser o dia que eu vou pegar e vou analisar todas as meninas que mandaram os vídeos, tá bom? Pra ver quem é que ganhou o primeiro ranking. E quem vai participar do segundo ranking, quem vai falar eu quero participar do segundo ranking, se pesem entre hoje e amanhã. Amanhã tem que mandar até amanhã, tá bom? Até amanhã às 11h59, mande o seu vídeo, pode ser na frente do espelho, ou então se mostra que é você que tá na balança e mostra ali o seu peso, tá? Vai deixar registrado agora e vai depois fazer para o próximo. E pra você que já está participando do primeiro e tá mandando o seu peso, fica válido esse daí. Então você só vai agora se pesar no final, no último dia. Se pesou no último dia lá do nosso projeto, a gente vai ver também, vai ver quem é que vai ganhar a segunda regatinha, tá bom? O segundo ranking. Bom, a pizza ganhou, fizemos, sábado tava cheio de coisa boa, né? Produção treinou, sábado a gente fez a pizza, ganhou a pizza, fizemos a pizza ganhou de lavada, gente. Enquanto um tinha 6, 8, não sei o que, a pizza teve 25 votos, então ganhou de lavada. Fizemos o sorteio, segunda-feira tem produção de novo e bora. Ah, e outro recadinho antes que eu esqueça, tá? Amanhã não estarei com vocês de manhã. Oh, quem é que vai chorar aqui? Alguém vai chorar aqui? Alguém vai sentir a minha falta? Pode ser mais uma aula de Zumba? O prêmio de consolação?
vamos pensar. Vou pensar em alguma coisa pra vocês. Esqueci de mandar o meu peso. Rissa, manda. Ah, você tá falando pra esse ranking aqui? Ó, quem mandar ainda hoje, porque eu vou estar analisando hoje. Quem mandar ainda hoje, conseguir mandar ainda hoje, manda. Manda que dá tempo de participar, tá bom? Porque eu vou analisar ainda hoje, tá? E de ontem pra hoje, obviamente, não mudou nada. Então, mande hoje que dá tempo de participar, tá? Corre lá na farmácia, domingão é dia que a farmácia fica aberta. Vai, grava e manda. Manda hoje, tá? Vocês vão ficar com saudade de mim amanhã? Oh, eu vou ficar com saudade de vocês. Por que eu não vou estar? Como assim? Eu vou contar pra vocês. Eu vou ficar com saudade, porque já virou um hábito. Já, tipo assim, né, de eu acordar, eu já ir orar, me preparar, mandar o postzinho pra vocês do que vai ser a live e entrar aqui com vocês. Vou sentir falta. Eu vou estar de outra forma, vou estar assistindo. Por quê? Lembra que a Nutri, ela entra todas as segundas-feiras, né? Então ela entrou na primeira, na segunda. Faltam mais 2 segundas-feiras agora, que vai ser amanhã e a próxima. E aí, o que a gente fez? Pra ficar bem legal, a gente dividiu a Nutri. Vocês vão ficar com... Ai, que lindas! Mas eu vou estar com vocês digitando aqui também, como fazendo os comentários. Porque aí, o que a gente fez? A gente dividiu 2 lives da Nutri pra associar os assuntos que são mais associados ao tema que eu trago pra vocês, a parte de mentalidade, tanto que a gente falou, a primeira coisa foi disciplina, né? E vencendo a procrastinação e depois disciplina versus hábito. Então tem tudo a ver com o meu tema, né? Sobre aquilo que eu trato vocês. Agora, essas 2 próximas lives, que também serão segunda-feira, eu não vou conseguir assistir ao vivo, porque quando a Nutri chega, a live fecha na minha cara. Não acredito! Por que isso? Nunca vi isso, Bia. Que estranho. Aí o que acontece? As duas outras segundas-feiras vão ser associadas ao tema da Má. Então, assim, olha que coisa legal, ó. Bom dia, Kátia! Olha que coisa legal. 2 temas da Nutri tinha tudo a ver com o que eu falo pra vocês. E outros 2 temas da Nutri vão ter tudo a ver com o que a Mayara, com o trabalho que a Mayara tem feito com vocês. Então, assim, talvez a Mayara hoje, na hora do treino, ela já adiante qual que vai ser o tema de amanhã da live. Então, quem vai estar com vocês amanhã de manhã vai ser a Má e a Dani. Ou seja, vocês vão estar muito bem acompanhadas. Mas eu digo que eu vou sentir falta de estar aqui falando com vocês. Mas estarei junto com vocês nos comentários, assistindo a live, tá bom? E não percam. Não percam por 2 motivos, tá? Uma, porque é conteúdo maravilhoso pra vocês. Vai ser novidade, né? Vai ser novidade. Agora vocês vão associar a Nutri com o treino. Então vai ser algo novo pra vocês. E outra coisa, pra vocês não perderem o hábito. Tem que estar todos os dias, porque se vocês não tiverem essa disciplina de estar todos os dias aqui, começarem a falhar, daqui a pouco também você já não tá mais assistindo no final do programa mais nada. Isso é verdade, tá? Então é isso aí. Então, sem mais delongas, já é 10h20 da manhã. E eu vou dar continuidade aqui então no meu testemunho. Eu falei pra vocês que nesse finalzinho da série de identidade e propósito, né? A gente falou muito sobre identidade, falamos sobre o propósito e agora estou dando o meu testemunho. E eu quero usar, eu vou até abreviar o meu sofrimento, tá? Hoje, porque eu quero dar mais ênfase assim nessa questão que eu tô querendo tratar com vocês, da descoberta, da grande descoberta da minha identidade e do meu propósito. E amanhã vai ser a Dani e a Má. E segunda-feira eu tenho... e terça-feira eu vou começar aqui uma outra série, tá? Talvez eu traga algumas coisas de identidade, de propósito, mas vão ser agora assuntos mais pontuais, tá bom? Então, semana que vem... Aliás, essa semana já tem conteúdo novo pra vocês, tá bom? Que eu tô preparando. Então, vamos lá. Bom dia pra quem chegou agora, solta o coraçãozinho e compartilha essa live, haja e comece a viver já, a ter esse hábito de transbordar na vida dos outros. E nada mais você compartilhando essa live transbordar, tá bom? Então o que acontece? Eu até assisti o finalzinho da live agora pra relembrar o que foi que eu terminei. Eu terminei falando ontem acerca de eu parar na casa do meu psicólogo. Vocês lembram tudo que eu disse ontem, né? E eu terminei e finalizei a live falando de que eu comecei a fazer terapia, que o meu terapeuta, né, o meu psicólogo na época, ele era meu vizinho, e eu cheguei, acho que por 2 ou 3 vezes, parar de madrugada na casa dele, porque eu tava tendo lá crise de pânico, eu tava ficando ali, né, enlouquecida,
E ali foi, tipo assim, foi o escape, né? De, ai, meu Deus, me leva lá, porque eu achei que ele... Porque você suplica por ajuda naquele momento. Então, minha mãe louca, meu pai louco, entraram na minha onda e apertaram a campainha de madrugada. E de madrugada eu estava lá na cozinha da casa do meu psicólogo, ele tentando me acalmar, me fazendo perguntas pra voltar, né, o foco do meu presente, enfim. E foi muito doido, meu Deus do céu, coitadinho dele. Deve ter se arrependido amargamente de ter pego o caso. Mas eu vou dar uma bela abreviada, tá? E como eu disse, foram 10 anos. E isso só foi o início, só foi o começo. E de fato, assim, foi o momento mais leve da minha vida. Porque depois eu fui passando por esse processo, né? E foi bem punk pra mim, porque eu comecei a fazer terapia e eu vou ser bem sincera com vocês, tá? Na época, eu lembro que eu tava tendo alguns conflitos também, sabe, de identidade, dessas coisas, e eu me achava muito... Eu achava que eu tava fazendo tudo errado na minha vida, que eu tava pecando, que eu tava desagradando a Deus, mas também não conseguia rever tudo isso, não conseguia fazer nada que era correto. É que nem a palavra de Deus fala, o bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal que eu não quero eu já faço. Então eu tava vivendo isso e eu não conseguia me desprender daquilo. Então, assim, começou a gerar muita confusão na minha mente. E assim, naquela época o meu terapeuta, ele não acreditava, não sei se hoje ele acredita, mas ele não era uma pessoa, ele era uma pessoa mais cética, ele não acreditava em Deus. Então foi muito complicado também, talvez eu não tenha escolhido da maneira mais correta o profissional que iria me acompanhar. Foi ali por uma, né, o meu vizinho ali já falou com ele, foi aquela coisa tudo muito atrapalhada, muito apressada. E talvez eu não tenha escolhido o profissional correto. E hoje eu entendo também que a gente deve escolher muito bem as pessoas das quais a gente vai se conectar. Gente, um psicólogo ou, né, um terapeuta, enfim, é uma conexão que você tem com esse profissional do qual você vai abrir a sua vida. Ele vai ali te direcionar algumas coisas. Então eu acredito sim que a gente tem que escolher o profissional que de fato tem pelo menos tem uma mesma visão, uma mesma sabe, caminha numa mesma direção, senão as coisas ficam muito complicadas, né, nos direcionamentos, enfim. Então, assim, algumas coisas que ele me passava, alguns direcionamentos, tudo, pra mim talvez não fazia muito sentido. E ao invés de me ajudar, eu acho que chegou a me atrapalhar ainda mais. E eu vou ser bem sincera, eu fiz 1 ano de terapia. Não vou dizer que terapia é ruim, claro que não, terapia é incrível, eu acho muito, nossa, é maravilhoso. Mas me ajudou em outras coisas, tá? Me ajudou em outras coisas, mas de fato, a síndrome do pânico, as crises de pânico, essas coisas, o transtorno de ansiedade, assim, essas coisas não me ajudou e eu continuei cada vez pior. Tanto que no final, na época que eu tava, assim, já tava dando um ano de terapia, que eu fazia terapia, ele me indicou, né, porque eu não tava bem, eu tive, assim, melhoras e pioras até ao longo desse ano. E ele chegou a me indicar, eu cheguei aí no psiquiatra, né? O psiquiatra já é o profissional que faz a medicação, né? E eu cheguei aí, por orientação dele, o psiquiatra chegou a me passar lá os remédios, eu nem sei o que era, eu só sei que eu vou contar o meu testemunho, tá, gente? Eu não tô dizendo que todo mundo tem que fazer igual, até porque, como eu disse, eu respeito os profissionais, eu respeito a medicina, eu respeito os medicamentos, respeito tudo isso e creio que sim, que Deus, ele deu a inteligência ao homem pra desenvolver tudo isso, pra nos ajudar. Então eu também não acho nada de errado a pessoa tomar remédio, a pessoa fazer terapia, a pessoa passar pelo psiquiatra pra controlar alguns sintomas naquele momento. O que eu acho errado é achar que isso é tratamento, que isso é a solução. Isso não é a solução, tá? E eu vou dizer pra vocês lá na frente qual foi a minha solução e o que eu acredito que de fato resolve. Isso pra mim são, assim, o que trata sintoma, tá? Você fazer terapia, você tomar remédio, essas coisas, você trata sintoma, tá? São coisas diferentes. Uma coisa é a causa, outra coisa são os sintomas. A causa gera uns sintomas na sua vida. Remédio, terapia vão amenizar os sintomas, mas a causa só tem uma coisa que cura. A gente vai chegar lá. Então, o que acontece? Eu cheguei aí, fui no psiquiatra, passei pelo psiquiatra, eu já era, né, como eu falei, já era adolescente, já tava ali com meus 17 anos, 17 e pouco. Eu lembro até que eu fui sozinha e, enfim, passei, na hora que eu saí do consultório do psiquiatra, eu tava com a receita na minha mão.
Tinha alguns remédios, não era um só, tá? Tinha alguns remédios ali. Eu lembro que eu pisei, na hora que eu saí assim, ó, do portão, assim, eu pisei na calçada. Eu olhei aquilo lá, eu olhei aquela receita na minha mão. E eu falei assim, Deus, eu me recuso a tomar isso. Eu me recuso. Porque eu não quero nem correr o risco de ficar dependente desses remédios. Sabe por quê? Porque, infelizmente, o remédio ele faz a gente entrar numa zona de conforto. Porque se o remédio ele começasse a amenizar os sintomas, eu não ia atrás da cura da causa. Eu estou sendo bem sincera com vocês, tá? Como eu falei, não tô incentivando ninguém a parar de tomar remédio, faça tudo com consciência, faça tudo de uma maneira, sabe, de maneira com propósito. Ô, Fabiane, mas volta lá pra fazer sentido depois tudo que você vai ouvir aqui, tá bom? Volta lá e assiste depois a live de ontem. Então eu tô falando o que eu fiz e o que eu acredito, tá? E creio que se você acreditar da mesma forma, bênção, é bênção, tá? E eu sei que assim, o remédio, quando você começa a tomar remédio, ele vai ali tratar os sintomas. Você vai parar de sentir o que você estava sentindo. E aí sabe o que vai acontecer? Terapia é muito bom, não ajuda. Terapia é muito bom, não ajuda muito. Mas acho que ela colocou, ajuda muito, né? Mas eu não gostei quando fiz. Fiquei com raiva da psicóloga. Fiquei tão chateada que não consegui olhar pra ela. Oh, meu Deus. Não deu bom, né? Por isso que eu tô falando, a escolha do profissional sim faz uma diferença, né? Às vezes a gente não. Quando não há conexão, nem do que a gente acredita, no que a gente crê ali, as coisas ficam muito difíceis. Ah, tá, nos ajuda muito, verdade. Mas realmente fica muito complicado. Então depende. Depende. Você tem que mudar de terapeuta mesmo. Mas existe eu vou contar pra vocês que existe um terapeuta que é de graça. E ele é dono de todo conhecimento, de toda sabedoria, e ele que te fez, ele que te criou, e ele sabe exatamente o que tá errado aí, exatamente do que você precisa. Esse é top, né? E esse não tem como a gente ficar com raiva dele. Então, o que acontece? O remédio, eu sabia que poderia me provocar isso. Eu sabia, e é isso que causa a dependência. Por que o remédio causa dependência? Porque ele te leva para uma zona de conforto. Assim é como as drogas, tudo que você se vicia, ele te leva para a zona de conforto. Porque na hora que você tá estressado, tá agitado, o que você faz? Você vai fumar um cigarrinho, você vai beber alguma coisa, você vai se drogar. E aí, isso aí te leva para um estado de zona de conforto, de bem-estar, de e daqui a pouco volta tudo de novo. Por quê? Porque você não curou a causa. Então, eu tô querendo dizer aqui pra vocês, e que tem tudo a ver com o nosso processo, é exatamente isso. Não adianta estratégia pra emagrecer, não adianta tomar sopa detox 21 dias, não adianta se matar de treinar alguns meses e ficar sem comer e fazer uma low carb, uma dieta cetogênica, uma dieta totalmente restritiva. Só que depois é por um período, uma estratégia. Porque aí sabe o que vai acontecer? Você vai por um período conseguir, mas depois a causa tá aqui, ó, você vai dar de cara com ela de novo. E eu vou falar muito mais sobre isso posteriormente, mas você sabia que 85% da causa da obesidade ou do sobrepeso do mundo, tá? Mas vamos falar aqui do nosso país. Do nosso país, você sabe qual que é o motivo? Só 15%, do 100%, 15% só é parte genética, sabe? Como é que a gente pode falar? Tipo assim, hormonal, esse tipo de coisa. Agora, a grande esmagadora porcentagem, que são os 85%, não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso, é simplesmente comportamental, emocional. Então, o fato de nós fazermos o que fazemos com a nossa vida, com o nosso corpo, não tem nada a ver com, de fato, porque é patológico, é porque é genética, é porque é hormonal. Não. É porque é emocional, é porque é comportamental. E é isso que eu tô tratando em vocês. Porque se a gente não tratar a causa, você só vai emagrecer por um período. Aí sabe o que acontece? Acontece que aquele lado seu que tá na pegada, que tá ali motivado, não sei o que, quer emagrecer, vai lá sabe, aperta o outro lado seu, que é o da causa. Que é o que você tá destruída emocionalmente, que você tem um monte de ferida, um monte de problema. Ele vai lá e ele abafa, sabe? Assim, aperta. E aí você fica pressionando aquele seu outro lado. Pra ele se calar naquele momento. E o outro lá tá lá, só que não dura muito tempo. Porque acontece que a mola, você pressionou a mola. Uma hora que der uma frouxadinha, a mola vai fazer assim, ó. Buf! E quando a mola impulsionar de novo e jogar o seu lado motivado pro alto, sabe o que vai acontecer? Aquele lado emocional, aquele lado que tá destruído, ele vai crescer e vai voltar com tudo. E aí você se autodestrói cada vez que faz isso. E cada vez é pior.
Vocês estão entendendo a intensidade, a complexidade das coisas? Então, tratar sintoma não é a maneira mais inteligente de você fazer as coisas. Devemos tratar a causa, e é isso que eu tô fazendo com vocês aqui. Quando vocês entenderem que tudo que vocês passam e estão passando não tem nada a ver com, isso, com aquilo, não sei o que lá, é causa, e a causa é um buraco muito mais profundo. Quando vocês tratarem a causa, acabou qualquer dificuldade na vida de vocês. Vocês estão conseguindo me entender? Vocês estão conseguindo entender a complexidade? Vocês estão conseguindo entender aonde que eu tô chegando? Onde eu quero chegar com vocês? Vocês estão conseguindo entender? Me fala, eu quero saber se eu tô conseguindo ser clara, se eu tô conseguindo, assim, transmitir, tô conseguindo fazer vocês pularem pra dentro de vocês mesmas e entenderem o que eu tô falando. Me coloca aqui, eu preciso saber. Vocês estão entendendo isso? Então, vamos voltar lá. Então, eu olhei pra aquelas receitas ali e eu falei bem assim, eu falei, Deus, eu não nasci com isso. Eu não sou assim. Eu estou assim. Eu não sou isso. Eu não sou a louca. Eu não sou a pirada. Eu não sou o que eu tô vivendo aqui. Eu sou, estou muito. Que bênção. Eu sou uma pessoa alegre. Eu sou uma pessoa feliz. Eu sou uma pessoa que ama a vida, que gosta de viver. Eu sou uma pessoa que gosta de estar com as pessoas. Eu sou uma pessoa apaixonada pela vida. Eu não sou isso aqui, o que eu tô vivendo. Aprisionada pelo medo, pela ansiedade, vivendo o que eu tô vivendo e essas crises. Eu não nasci com isso. E eu não vou morrer com isso. E nem por causa disso. E aí eu olhei pra aquela receita e falei, e eu não vou tomar remédio também. Porque eu creio numa outra cura. E naquele momento eu já entendi. Naquele momento, Deus já tinha me dado clareza. Que aqueles remédios, eles iriam curar sintomas. Mas não iria curar a causa. E bem provavelmente eu ia começar a tomar aqueles remédios se eu tomasse. Ia passar, ia controlar os meus sintomas. E aí o que ia acontecer? Tá tudo bem agora. Tá tudo bem. Tá tudo bem, tá tudo tranquilo. E aí eu ia me acomodar de novo. E eu não ia em busca da causa. Eu não ia em busca de curar a causa. E aí é que ia entrar a dependência do remédio. Porque quando eu parasse de tomar por algum momento, ia voltar tudo. Porque ele só tá controlando a parte neurológica, ele tá controlando, como fala? Tipo, neurotransmissores, esse tipo de coisa. Então ele tá controlando ali as suas atividades cerebrais. Então você vai estar ali. Quando parar de tomar, acabou, volta tudo. Porque o problema ele não é sintomático, o problema tá aqui. O problema tá aqui. A gente fala aqui, mas o aqui é aqui, tá, gente? Coração é só um órgão. Mas ali que não mora, os sentimentos, as emoções não moram aqui, tá? É tudo aqui. Então quando fala de coração, tá falando de cérebro, tá falando de mente. O problema tava ali. E se eu começasse a tomar remédio, eu tive um entendimento ali naquele momento que eu ia depender daquilo pro resto da minha vida. Porque em todo tempo que eu parasse, que eu tentasse parar, ia voltar tudo. Então, ou eu me determinava em busca da minha cura, da causa, do que me causou aquilo, ou eu ia viver de remédio a minha vida toda, de controlar os meus sintomas, pra poder ter uma vida mais normal. E eu falei, não. Eu peguei aquela receita, eu rasguei ela em duas, amassei e joguei no primeiro cesto de lixo que eu achei, fica aqui, não sei se aí, também acho que em todo lugar é assim, né? Tem aquelas lixeiras nos postes. Eu lembro até que eu avistei uma, eu rasguei ali na frente do negócio. Rasguei, amassei e já joguei na lixeira. E fui embora. E eu falei pra Deus, eu não vou tomar. E aí, eu também não sabia que essa busca da minha causa ia durar tanto tempo, mas por culpa minha, tá? Por culpa minha. E eu vou tentar resumir aqui todo esse processo de 10 anos. Então, o que aconteceu? Depois até disso, eu continuei até fazendo terapia por mais algum tempo, por mais algum período, só que eu comecei a ter uma certa melhora. Eu não vou mentir. E eu acredito que foi... Eu sempre tive muita garra, muita paixão pela vida, eu sempre fui muito determinada. Eu sempre fui, né? Eu sempre fui, já é uma característica minha. Eu sempre fui assim, de me ativar, de me falar, não, o quê? De ser determinada e começar a fazer aquilo. Então, eu acredito que, né, tudo aquilo que eu me propus, me determinei a fazer, eu comecei a fazer. E eu já comecei a ver a melhora. Só que ao invés de eu permanecer,
caminhando, olhando pra frente e fazendo aquilo que... E começar de fato a viver aquilo que eu tinha pra viver, a começar a me descobrir, a descobrir a minha identidade. Ao invés de eu fazer o que eu fiz há pouco tempo atrás, eu não fiz. E aí eu tive que passar por todo um processo, e aí eu creio em propósito. E aí eu creio que Deus sim permitiu algumas coisas. E eu creio que sim, também sou culpada de outras. Mas eu creio sim que se eu não tivesse passado, se tivesse parado aí, teria sido uma fase muito pequena, eu teria uma experiência muito pequena, eu teria um testemunho muito simplificado. Então sim, eu acredito que Deus permitiu eu passar pelos próximos 10 anos, mais 9 anos da minha vida, e passar por dificuldades assim muito maiores, para que realmente eu pudesse chegar onde eu cheguei aqui. Porque foi todos esses 10 anos que me fizeram chegar aqui. Hoje eu entendo, lá na época eu não entendia, meu Deus do céu, eu preferia a morte, eu tava desejando a morte. Logo eu, que era tão apaixonada pela vida, eu pedi pra Deus me levar. Eu nunca seria capaz de tirar minha própria vida, mas eu pedi pra Deus me levar. Eu falei, Deus, eu não aguento mais. E eu pedi pra Deus me levar porque eu não tava aguentando mais. Então, assim, foi muito complexo. E eu vou te dizer uma coisa, eu cheguei no buraco, eu cheguei no fundo do poço, tá? Cheguei porque eu tava... a minha família, as pessoas que estavam ao meu redor, elas chegaram a ter, sabe, o sentimento mais medíocre que a gente pode ter, que alguém pode ter, a tirar das pessoas, que é a dó. As pessoas chegaram a ter pena e dó de mim. Esse é o sentimento mais medíocre que você pode arrancar das pessoas acerca de você mesmo. E eu consegui arrancar isso das pessoas. As pessoas chegaram a ter dó, pena de mim. Porque eu cheguei num nível muito complicado mesmo. Então, assim, eu melhorei, só que aí depois eu comecei a achar que eu tava muito bem, que eu era dona da minha vida, e comecei a querer fazer aquilo que não deveria. Eu, na época, era adolescente, né? E eu encerrei o meu primeiro namoro, e aí eu comecei a sair, quis ir pra balada, quis fazer o que eu nunca fiz, comecei a querer viver. Não demorou muito. Começou tudo de novo. Começou aquela falta de ar, começou eu ter crise de novo, e eu, meu Deus do céu, é muito ruim as pessoas sentirem pena da gente, exatamente. Muito. E ali eu comecei a ver que eu tava voltando tudo de novo. Eu lembro que eu devo ter ficado uns bons meses bem, viu? E aí eu comecei a ficar ruim de novo. Só que aí quando eu comecei a ficar ruim de novo, eu até lembro que nessa época eu tava prestes a entrar na faculdade. Exatamente, foi isso. Eu tava prestes a entrar na faculdade. Então eu ia lidar com uma grande mudança na minha vida, né? E lembra que a gente falou, o ser humano ele não gosta de mudanças, ele não gosta de sair de um lugar que ele já é conhecido dele, né? Pra ir pra um lugar desconhecido. E faculdade, né, é sempre aquela coisa, faculdade, vai pra faculdade, não sei o quê. E escolhas, nossa, eu falava que eu queria ser médica, trabalhar com pediatria, e fui fazer comunicação, que tem tudo a ver comigo, né? Você vê como é que são as coisas? E aí prestei pra comunicação também, caso eu não passasse em medicina, não tinha a pretensão de passar anos estudando pra passar em medicina. Imagina, isso aí nem era meu propósito, não faz sentido. Mas enfim, prestei pra medicina, então assim, tava louco, totalmente perdida. Fiz medicina e comunicação, o que tem a ver uma coisa com a outra? Então você vê que, tipo, era uma fase assim, eu entendo que os adolescentes são realmente pressionados. Eles saem do colégio e os pais começam a pressionar pra que eles possam descobrir o que eles querem ser pro resto da vida deles. E ali e sabe o que é o mais louco? Que quando a gente descobre essa parada da identidade, pais aqui que têm os filhos pequenos que vão passar por isso, ou que já estão passando por isso, se atentem. Se atentem, sabe por quê? A gente acha, lembra que eu falei? A gente acha que a gente é a nossa profissão, a nossa função, o nosso cargo. A gente acha que a gente é aquilo que a gente tem. Até então a gente se apresentava dessa forma. Hoje vocês entenderam que não é assim mais que vocês vão se apresentar. Então os pais eles começam a pressionar esses adolescentes, porque nem adulto é ainda, né? Com 17, 18 anos é a idade que sai do colégio, que talvez já vai entrar pra faculdade. Eu entrei com 17 anos na faculdade. Então, assim, começa aquela pressão do que vai fazer. E ali ele tem que saber o que ele vai ser, porque até então o nosso padrão, o que a gente entende, né? É muito bem o que você sentiu. Eu perdi meu irmão com depressão. Exatamente. Então, o que acontece? Tá vendo aqui, ó, um caso de que a pessoa dá cabo da sua própria vida.
Então, assim, infelizmente, algumas pessoas, elas chegam tanto no fundo do poço e não vê solução, e às vezes não vê alguém falando alguma coisa pra ela, às vezes não tem alguém que estique a mão pra ela, e a pessoa prefere acabar, né, com tudo. Mas, infelizmente, não, né, bom, enfim. Vamos lá, vamos perseguir, senão vamos entrar em outros assuntos. Então, ali, o que acontece? Ali, aquele pai, ali, aquela pressão do que ele vai fazer, o que vai ser a faculdade, ele tem ali, aquele adolescente, ele tem ali como se fosse o que eu vou ser o resto da minha vida. Mal ele sabe que ele não vai ser aquilo, e mal ele sabe que ele é livre, ele pode mudar a qualquer momento. Mas ali vem aquela grande pressão, aquilo que eu vou fazer vai ser o que eu vou ser e vou ser o resto da minha vida. Então é um baque muito grande, né? Uma transformação, uma mudança muito grande. E ali eu comecei a novamente, eu dei de cara com esse desafio e começou novamente a vir esse transtorno de ansiedade, essa ansiedade porque tá pelo desconhecido, pelo que estava por vir, pelo que eu tinha que ser na minha vida toda, e porque até então eu não entendi o que era identidade. Então ali começou a desencadear novamente novas crises, eu comecei novamente a ficar com crise, e assim foi, só que dessa vez foi muito pior. Muito pior. Só pra você ter uma ideia, eu ia pra faculdade, eu ia de van, né? Era menor de idade ainda, nem tinha carro. Então eu ia pra faculdade de van, dava um tempo, eu ligava pro meu pai tinha que me buscar porque eu tava passando mal na faculdade, eu não saía do banheiro. Lembra que eu falei da dor de barriga? Eu tava com dor de barriga. Eu chegava na faculdade já, apertado, tinha que sair correndo pro banheiro e não conseguia sair do banheiro. E começava a passar mal, e não sabia o que eu tinha, aí de novo vai pro médico, faz exame pra ver se tá com alguma coisa, se tá com verme, se tá com algum... Não tinha nada, nunca tem nada, sempre os exames saíam perfeitos. E aí foi que, né, começou com esse negócio de dor de barriga na faculdade, e aí depois eu até me empolguei com a faculdade, comecei a viver algumas coisas na faculdade, né, você começa a se empolgar com aquilo, comecei a curtir, gostar do que eu tava fazendo, do que eu tava aprendendo, mas eu lembro que logo depois também eu conheci um outro namorado. Aliás, nessa época da faculdade eu lembro que eu fiquei bem ruim. Eu comecei a ter medo de dar as coisas. Comecei a ter medo de escuro, comecei a ter medo de ficar sozinha. Comecei a ter. Aí já começou. Não era mais o medo que era antes do primeiro. Agora o medo já nem era mais aquela preocupação de início. Agora o medo começaram a ser outros. E assim, muito mais frequentes e muito mais abrangentes. Era medo de ficar sozinha, era medo de escuro, coisas ridículas. Mas eu comecei a ter fobias de várias coisas. Então, começou a complicar mais a minha vida. E na faculdade sentia essas coisas de dor de barriga, sentia aquela sensação de distanciamento, de que como se eu não estivesse lá. Então, assim, era muito ruim. Novamente, eu comecei a ter crises de madrugada, eu tinha crise sozinha em casa. Então, foi muito ruim. E eu lembro que dessa vez foi pior do que a primeira, porque dessa vez muitas coisas começaram a me aterrorizar. E aí eu lembro que logo depois, sei lá, um tempo depois, eu comecei a namorar novamente. E eu comecei a ir pra igreja, né? Mas minha mãe, eu só lembrando, né? Minha mãe, quando eu tinha 8 anos de idade, a minha mãe se converteu ao evangelho e eu comecei a ir pra igreja, mas como eu disse pra vocês, quando eu era pequena eu ia obrigada, e depois eu me tornei uma jovem totalmente sem compromisso, eu não queria compromisso com Deus. Eu tinha até temor a Deus, eu sempre me simpatizei muito com a palavra e tudo mais, mas eu não queria compromisso com Deus. Então era Deus lá, eu aqui, né? Eu tomava conta da minha própria vida, eu não dei o controle da minha vida pra Deus, eu não queria, era aquela coisa, era sem vergonha, eu corria pra Deus quando eu precisava, quando as coisas não estavam bem, quando eu precisava eu corria pra Deus, mas quando as coisas estavam bem, aí era dona da minha vida, aí eu queria viver a minha vida, do jeito que eu achava que era correto, do jeito que eu achava que tinha que ser, aproveitar a vida. A adolescente tem muito disso, e muitos quebram a cara e se enfiam em coisas que não deveriam, porque a gente acredita, né, nessa fase, que a gente tem que curtir a vida, esse curtir a vida de adolescente, meu Deus do céu. Misericórdia, o que nós tem na cabeça nessa época, né? Não vou dizer generalizar, porque eu sei que não são todos. Mas eu fui uma dessas adolescentes que achava que curtir era curtir, pra balada, era fazer isso, era não sei o que, entendeu? Então eu quis curtir a vida, do meu jeito. Então era Deus lá e eu curtindo aqui. Até que voltava e eu corria pra Deus de novo. Então assim, eu sempre corria pra Deus, sempre me aproximava de Deus no momento em que eu precisava. E sabe o que acontece? Eu vou dizer algo aqui pra vocês. Vocês que são mães. Se seu filho, por mais que ele esteja no momento de rebeldia, esteja naquele momento de, sabe, aquela fase complicada, difícil, e que façam coisas erradas e tudo mais, algum dia ele vai deixar de ser o seu filho. Ou algum momento ele pode fazer qualquer coisa. Se ele voltar,
chorando, se redimindo, pedindo perdão e dizendo que precisa do teu colo, você ia renegar? Agora, você sendo ruinzinha do jeito que é, porque nós somos seres humanos, né? A palavra de Deus fala que nós somos seres humanos, não somos bons e nós sabemos dar o que é bom para os nossos filhos, imagina Deus. Então, aqui eu tô dizendo o que diz a palavra de Deus. Imagina Deus, você acha que Deus ia ficar de braços fechados pra mim? Mesmo eu não merecendo, ele morreu a morte de cruz por mim, por você. Então, mesmo não merecendo, ele me recolhia novamente. Exatamente nada, nem profundidade, nem distância, nem tempo, nada nos separa do amor de Deus. Eu quero dizer pra você que nada te separa do amor de Deus. Nada, nem seu passado, nem o que você fez de errado, nem os seus pecados, nada te separa do amor de Deus. Não há nada nesse mundo que possa te separar dele, do amor de Deus. Então assim, exatamente, depois a gente se arrepende de não ter se encontrado antes com ele, né? Mas o que eu fiz? Eu era sem vergonha. Então eu só me aproximava de Deus quando eu precisava e Deus nunca me abandonou. E por diversas vezes eu tive experiências incríveis com Deus ao ponto de Deus falar comigo através de pessoas que nem me conheciam e falar que Deus estava ali, né, que Ele estava ali me curando de novo. Que Deus ali estava me tratando, que estava me curando. E naquele momento eu sentia mesmo a presença de Deus e eu sentia através do choro que tudo aquilo estava saindo, que toda aquela ansiedade, que tudo aquilo que me fazia mal, todas as minhas feridas emocionais estavam indo embora, estavam saindo. E depois eu me sentia leve, era como se Deus trocasse um fardo, tirasse um fardo pesado nas minhas costas e colocasse um fardo leve sobre mim. Só que aí o que acontecia? Eu ficava bem de novo e depois eu voltava a fazer tudo que era errado de novo. Eu voltava a viver a minha vida da maneira como eu achava. E o que eu tô dizendo de fazer algo errado, né? Que eu matava, roubava, me prostituía, enchia a cara, bebia. Não é nada disso. Eu nunca fui assim, sabe? Louca, desvairada. Sempre fui politicamente... Não é politicamente correta, mas assim, nunca fiz nada absurdo, tá? Nunca dei trabalho pros meus pais nesse sentido. O que eu digo de fazer errado, você sabe o que é fazer errado? Você sabe o que é pecado? Pecado, nada mais é. A origem da palavra pecado nada mais é errar o alvo. Olha isso, pecar significa errar o alvo. Então, quando você não faz o que você deveria estar fazendo, quando você não faz aquilo que você foi criada para fazer, você está errando o alvo. Por isso que é tão importante você se autodescobrir, você descobrir a sua identidade e descobrir também o seu propósito de vida. Porque aí você vai estar fazendo o que é para estar fazendo, você vai estar acertando o alvo. Então, eu não acertava o alvo. Eu voltava a fazer e viver a minha vida como eu achava que deveria ser, como tinha que ser. E claro, na minha concepção ali, queria curtir e tudo mais, então eu me afastava de Deus de novo. E aí, eu tenho uma notícia, eu sempre falo isso para as pessoas que passam por alguns problemas assim, e também tem vivido essa falta, sabe, essa oscilação. Ora eu tô com Deus, ora eu tô sem Deus, ora eu tô com Deus, na hora que eu preciso eu vou correr a Deus, a hora que eu tô bem, eu vou viver a minha vida. E aí, isso daí é você não saber quem você é. É totalmente falta de identidade e de você descobrir o seu propósito. Porque quando você sabe quem você é, e você descobre o seu propósito, você não consegue mais caminhar fora da vontade ou fora do seu propósito. Você não consegue mais. E viver o seu propósito é viver simplesmente aquilo que Deus, Ele criou pra você. E aí você não tá mais separada de Deus. Só que eu queria viver a minha vida na minha concepção. E aí eu sempre tenho dito para as pessoas que também têm vivido dessa forma, algo que eu aprendi. E algo que não é eu que tô falando, tá? Mas tá lá. Se você ver, se você procurar, está na palavra. Diz assim que toda vez que nós somos... Sabe, a gente se limpa, Deus vai lá, nos limpa, nos modifica, limpa a nossa casa, entende? Limpa a nossa casa. A gente fica com a casa limpinha. Só que a palavra diz que se a gente novamente permitir que Deus... Porque a gente tem sim, tá? Esse poder. Deus sempre vai estar conosco. O problema é que nós não estamos com Ele, muitas vezes. E quando nós nos afastamos, nós deixamos a nossa casa vazia. Sabe o que acontece? O nosso último estado se torna pior do que o primeiro. Olha isso é muito sério. Isso não sou eu que estou falando. Isso é um princípio. Então, quando Deus vem, Ele nos limpa, Ele faz aquilo que tem que fazer, aquilo que tem que ser feito, né? A gente permite Deus nos limpar, nos sarar, nos curar, arrancar tudo que não presta daqui de dentro de nós. E aí depois a gente, tá tudo bem agora.
Então agora, ó, vou viver a minha vida, uhul! E aí você novamente se afasta de Deus. Deus sempre vai estar lá. Você que dá as costas e caminha numa outra direção agora. E aí quando você faz isso, a palavra de Deus fala que o nosso último estado vai ser pior do que o primeiro. E era exatamente isso que acontecia comigo toda vez. E eu não aprendia. Eu estava sendo insistente no erro. Fazendo toda vez a mesma coisa, tendo o mesmo resultado e não aprendia. Então toda vez que eu fazia? Ao invés de fazer diferente, eu fazia a mesma coisa. Eu ficava bem, eu me afastava de Deus. E aí eu ia viver a minha vida do jeito que eu achava que tinha que ser, fora de um propósito, sem acertar o alvo. E aí eu quebrava a cara de novo. E aí esse princípio se repetia na minha vida. O meu último estado se tornava pior do que o primeiro. Agora imagina isso acontecendo por volta de umas 5 vezes. Umas 5, 6 vezes aconteceu isso comigo. De eu melhorar e de eu piorar. De eu melhorar e de eu piorar. De eu melhorar, piorar, melhorar, piorar. E aí, meu último estado foi deplorável. Foi deplorável. Eu virei uma marionete e eu nem vou dizer só dos meus próprios pensamentos, tá? Porque eu cheguei no nível, tipo, de uma tal opressão que eu tenho certeza que virou algo até espiritual na minha vida. E eu era ali completamente dominada, eu não conseguia ter autogoverno, eu não conseguia dominar os meus pensamentos, eu não conseguia ter governo da minha vida, eu não conseguia mais ter controle dos meus pensamentos, eu não tinha controle mais das minhas emoções, eu não conhecia mais os meus sentimentos, eu nem sabia mais quem eu era. Eu perdi completamente a minha identidade. E aí eu comecei a viver como uma zumbi. Eu cheguei ao ponto, e nesse tempo eu conheci o meu marido hoje. E eu digo que ele teve que passar por cima do amor próprio dele. E eu sou muito grata. E sei que Deus colocou ele na minha vida pra gente se unir, pra gente unir os nossos propósitos. Que nem agora eu orei, inclusive. Somos 4 aqui em casa, eu, meu esposo e meus 2 filhos. Não é simplesmente porque eu e ele nos multiplicamos o nosso amor e nasceu os nossos filhos. Não! Deus me colocou junto, me uniu com meu marido, primeiro porque os nossos propósitos se completam. E depois nos deu mais 2 filhos porque nós vamos fazer parte do propósito dos nossos filhos. Nós vamos ser aqueles patrocinadores do propósito dos nossos filhos. Então é assim que eu acredito. Vocês acham que estão aí, ó, que aconteceu, beleza, é coincidência, tá todo mundo aí dentro dessa sua casa. Essa sua família é coincidência. Não! Deus une propósitos e não pessoas. Então ele teve que passar por cima do próprio amor dele, do amor próprio, de orgulho, de um monte de coisa, pra, tipo assim, me amar e me aceitar. Porque eu fiz, assim, coisas horríveis ao ponto de... Eu vou explicar aqui pra vocês, pra que vocês possam entender. Quando eu cheguei nessa última vez, que eu fiquei muito mal, eu tinha deixado eu tive três pessoas só na minha vida. Eu tive meu primeiro namorado, que foi o que aconteceu lá, que eu contei na live passada. Foi que, né, do qual eu namorava, que desencadeou essa síndrome do pânico. Depois eu namorei, terminei, depois eu namorei novamente, namorei 5 anos. Namorei 5 anos. E aí... Oh, perdão. Perdão. E depois, quando eu terminei, logo na sequência eu conheci meu marido. Então, tipo assim, foi muito... né, eu passei aí tempos muito longos, assim, com essas 3 pessoas. E aí eu conheci meu marido. Só que eu conheci meu marido logo depois de terminar um relacionamento. Eu não deveria ter terminado um relacionamento e ter já, talvez, me envolvido com outro. Mas enfim, Deus sabe de todas as coisas, né? Eu deveria ter feito correto. Eu conheci meu marido, nós poderíamos ter sido amigos primeiro. Eu não estava bem emocionalmente... Eu não estava bem preparada emocionalmente, eu nunca nem tratei as minhas causas, os meus problemas para eu poder ficar me envolvendo com outra pessoa. Eu deveria ter me curado, me tratado primeiro, para depois me envolver com num outro relacionamento. Mas não, já fui me envolver, comecei a praticamente namorar. Eu e meu marido, a gente começou a namorar muito cedo. A gente se conheceu e já começamos a namorar. E a gente noivou muito cedo e tudo mais. Só que esse 1 ano de namoro, até que a gente noivou no final desse 1 ano e tudo, nesse 1 ano aí foi muito complicado. Porque eu comecei, que eu falei, eu comecei a viver conflitos, porque como eu não tinha nem a ciência da minha personalidade, eu já tinha perdido tudo, né? Tava bem ruim, gente, tava bem ruim, tá?
Eu cheguei a perder o meu... Eu fui dispensada eu era apresentadora de varejo, só pra você ver. Eu fui dispensada nesse momento, logo depois eu fui chamada novamente, mas só pra ver, pra complicar mesmo a vida. Parece que tudo coopera pra gente se autodestruir. Eu fui dispensada do que eu fazia, e aquilo lá pra mim era muito bom, eu gostava muito de fazer. Sem trabalho, sem salário, começou a vir as dívidas, os cartões de crédito começaram a embolar. Então eu tava sem trabalho, endividada, louca. E aconteceu esse negócio aí que eu acabei me envolvendo com meu marido. Foram, tipo assim, 4 meses muito bons quando a gente se conheceu. Depois dos 4 meses, veio um gatilho na minha mente de novo. O que eu tô fazendo? Como assim? Meu Deus do céu, eu mal saí de um relacionamento que falava de casar, de não sei o quê, e me envolvi agora com uma nova pessoa. O que eu tô fazendo? Não, tá tudo errado, não, eu tenho que terminar com ele, eu tenho que casar com meu ex-namorado, é com ele que eu tenho... E aí começou a vir uma confusão mental na minha vida, na minha mente, que pra resumir a história aqui pra vocês, pra não ficar, né, entrando muito em detalhes e se estendendo muito, durante um ano da minha vida, eu cheguei ao fundo do poço. Então eu fiquei sem emprego, sem salário, endividada, e eu fiquei dividida entre 2 pessoas. Não é que eu amava 2 pessoas, não é que eu estava com dúvida de quem, porque na época eu achava que era isso. Não é que eu estava em dúvida com quem eu ficava, não é Dona Flor e seus 2 maridos, tem nada a ver. Não é a dúvida, não era a dúvida, não é quem eu gostava mais, quem eu amava mais, quem não sei o quê. Não é isso, não era essa a questão. A questão é que eu não sabia quem eu era. Eu não sabia quem eu era, eu tinha perdido a minha identidade. Aliás, eu nem tinha descoberto a minha identidade até então. E aí aqueles pensamentos começaram a se tornar perturbadores na minha vida. E eu não conseguia viver, pensar em qualquer outra coisa senão naquela loucura que eu me enfiei. E aí eu chorava de noite, e aí comecei a entrar em depressão, daí eu não comia. E eu me martirizava pelo que eu tava fazendo com a vida de um, com a vida do outro, que tava envolvendo a família de um, família do outro, a minha família. Aí eu me isolei, eu não queria ver ninguém. Aí eu não queria comer. E aí, resumindo, foi uma coisa terrível, que assim, que nem eu disse, meu marido, né, e o meu ex-namorado foram muito pacientes, eles foram pessoas maravilhosas e eu sou grata, né, pela forma como eles passaram por isso comigo. Porque eles nunca apontaram o dedo na minha cara ou sequer disseram... Porque eu vou dizer pra vocês, até porque nem era questão de safadeza, que nem eu falei, não é questão de... Ai, não sei se eu quero um, se eu quero o outro, ai... Não era isso. Eu estava digna de pena, digna de dó, de sentir dó. Então assim, talvez as pessoas, eles se aproximaram de mim e obviamente tinha carinho das 2 partes. Eles olhavam pra mim e eu era digna de pena, de dó. Então assim, foi muito complicado. Até que teve um dia que eu olhei e falei, meu Deus, o que eu tô fazendo comigo? Eu nunca esqueço que uma vez eu cheguei na casa da minha mãe, todo esse período aí eu cheguei lá, fui lá na casa da minha mãe, e minha irmã tava, sei lá, na sacada, e eu entrei no quarto e ela pegou o chinelo e falou, você é louca, e tacou o chinelo assim em minha. Falou, você é louca? Você tá precisando de uma camisa de força? O que tá acontecendo com você? E eu falei, meu Deus do céu, o que tá acontecendo comigo? Eu tava me levando, eu tava me permitindo, me deixando, sabe, a minha vida ser levada pro abismo, pra um cesto de lixo. Minha vida tava um lixo, não tava medíocre, tava um lixo, tava horrível. E eu sei lá o que ia acontecer se eu não tomasse uma atitude, que nem a Fabiane falou, né, foi a Fabiane que falou, foi outra que falou, aqui a Marcilane falou. Pra onde essa depressão, esse transtorno, essa coisa iria me levar? O que eu poderia talvez fazer? Eu não sei. De uma maneira opressiva. Quando a gente tá assim, tá opressiva, a gente às vezes, né, quantas pessoas que se suicidaram, se pudessem ter a oportunidade de falar, você faria de novo? A pessoa fala, não. No momento ali, naquela coisa, naquele turbilhão de emoções, foi impulsiva, fez, agiu, e eu acredito até em outras coisas também. Mas não há tempo de se arrepender, né? Não tem como voltar atrás. Então eu não sei o que eu poderia ter feito, mas enfim. Teve um certo dia, nesse último, né, que desencadeou tudo isso, eu tava muito mal, porque aí mexeu com a minha vida completamente, né, mexeu com todas as áreas da minha vida, eu já não vivia mais. Eu estava aprisionada mesmo naquela bolha de problemas, de pensamentos, de loucura. E pra vocês terem um nível de loucura de pensamento, gente...
Então, 27 segundos, vai acabar a live. Eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar hoje ainda, tá bom? Porque amanhã vai ter a live com a Mayara e com a Nutri. Depois, terça-feira, eu quero entrar em outro assunto. Eu quero encerrar o testemunho ainda hoje. E eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar na live. Quem quiser e quem puder entrar comigo, retorna. Quem falar, Lô, não dá, vou ter que fazer almoço, vou ter que fazer alguma outra coisa, tranquilo. Assiste a segunda parte depois. Mas assiste, porque é a hora que eu vou falar da minha cura, tá bom? Eu volto já. Vai sair, eu volto já.